Ele é a personificação do poder, o soberano dos céus e o rei inquestionável dos deuses. Mas o que você realmente sabe sobre Zeus? Além das histórias infantis e da imagem simplista do deus do trovão, esconde-se uma saga épica, complexa e brutal de traição inimaginável, vingança implacável e uma ascensão ao poder que não apenas moldou o próprio cosmos, mas redefiniu o destino de todas as criaturas. Nós o conhecemos por seu raio e suas paixões, mas por trás da majestade olímpica há um véu de mistérios raramente explorados, segredos de família que o levaram ao trono e desafios internos e externos que testaram sua soberania até o limite. Nesta série, vamos mergulhar fundo nas raízes de sua lenda, começando muito antes de ele empunhar o raio. Desvendaremos os eventos cataclísmicos que o forjaram, as batalhas titânicas que estabeleceram sua supremacia e as intrigas políticas que solidificaram seu reinado no Monte Olimpo. Vamos além dos mitos superficiais, explorando as motivações e as consequências de suas ações, revelando um Zeus muito mais complexo e controverso do que você jamais imaginou. Prepare-se para desvendar os mistérios mais profundos e os segredos ocultos daquele que se tornou o Rei do Olimpo, o patriarca de uma dinastia divina. Uma jornada que promete transportar você para os reinos míticos e reescrever sua percepção sobre a figura mais influente da mitologia grega, revelando a verdadeira face do poder primordial. Uma jornada que vai muito além do que você imagina. Muito antes do raio e do trono, o universo jazia sobre o jugo sombrio de Cronos, o Titã. Ele havia deposto seu próprio pai, Urano, com uma brutalidade que ecoaria pelos éons. Mas a ironia do destino é cruel. A mesma profecia que condenara Urano agora pairava sobre Cronos. Ele seria destronado por um de seus próprios filhos. Tomado por um medo paralisante, o rei Titã sucumbiu à paranoia, optando por uma solução monstruosa para tentar ludibriar o futuro. Um a um, à medida que Reia, sua esposa, dava à luz, Cronos devorava seus recém-nascidos. Não havia piedade. Héstia, a primogênita, Deméter, a deusa da colheita, Hera, sua futura rainha, e os poderosos Hades e Poseidon, todos foram engolidos inteiros, lançados às profundezas de seu ventre, aprisionados na escuridão. O horror se repetia a cada nascimento, e o desespero de Reia crescia com a perda de cada filho, vendo-os desaparecer no abismo do medo de seu pai. Mas uma mãe não se rende facilmente à tirania. Em seu último parto, Reia, com o coração partido e a mente determinada, arquitetou um plano ousado, uma semente de esperança contra a escuridão reinante. Longe dos olhos vorazes de Cronos, nas cavernas secretas de Creta, o bebê Zeus veio ao mundo. Em vez do pequeno deus, Reia apresentou a Cronos uma pedra envolta em panos, que o titã faminto engoliu sem hesitar, acreditando ter selado seu destino e sua eternidade no poder. Mal sabia ele que naquele momento, o verdadeiro divisor de águas entre o horror titânico e a glória olímpica havia nascido. Um infante com um destino grandioso, oculto e protegido, cujo primeiro ato já era um desafio à tirania de seu pai, destinado a libertar seus irmãos e reescrever a história do cosmos. Em Creta, nas profundezas de uma caverna secreta, longe dos olhos famintos e paranoicos de Cronos, o pequeno Zeus encontrou refúgio. Ali, ele foi nutrido pela ninfa cabra Amalteia, cujo leite divino concedeu-lhe vigor e uma vitalidade extraordinária. Os Curetes, guerreiros míticos que guardavam o local, mascaravam seu choro com o barulho de seus escudos e lanças, garantindo que o tirano jamais descobrisse a existência de seu filho mais novo. Nessas montanhas isoladas, o futuro rei do Olimpo não apenas cresceu em estatura, mas também em astúcia e determinação. A infância de Zeus, embora protegida, era permeada pela sombra da injustiça que recaía sobre sua família. Ele aprendeu a canalizar essa memória em um propósito singular: resgatar seus irmãos do ventre de seu pai e pôr fim à era sombria dos titãs. Longe da influência corruptora do poder, Zeus forjou sua própria força e inteligência, cultivando a semente da vingança não por ódio cego, mas por um desejo ardente de justiça e uma nova ordem cósmica.
Ele sabia que a tarefa seria monumental, exigindo não apenas a força bruta, mas também a inteligência e a capacidade de forjar alianças. A conspiração contra o reinado de Cronos, silenciosamente, começava a ser tecida nos corações de seus futuros aliados, e o jovem deus estava pronto para liderar essa revolução. Essa revolução, a verdadeira ascensão de Zeus, o momento que selaria o destino do cosmo, começou com a mais brutal e grandiosa de todas as guerras que o universo já testemunhou, a Titanomaquia. Após orquestrar a libertação de seus irmãos, forçando Cronos a vomitar cada um deles, Héstia, Deméter, Hera, Hades e Poseidon, Zeus reuniu seus poderosos aliados. Não apenas seus irmãos recém-libertados, mas também os lendários Ciclopes, que em gratidão forjaram o raio, a arma mais temível e símbolo inquestionável de sua fúria divina e poder avassalador. A ele se juntaram os Hecatônquiros, criaturas colossais de 100 braços e 50 cabeças, cuja força era incalculável e seu ímpeto imparável. Por 10 longos e exaustivos anos, o próprio universo tremeu sob o peso desse conflito cósmico. De um lado, os titãs, encarnando o poder primordial e indomável do caos antigo, liderados pela brutalidade de Cronos. Do outro, os jovens e ambiciosos olímpicos, com Zeus no comando, sua inteligência estratégica afiada e seu poder avassalador desferindo golpes devastadores. Foi uma batalha épica, onde o destino de toda a existência estava irremediavelmente em jogo, um confronto que culminou na vitória estrondosa e definitiva dos olímpicos. Os titãs foram então banidos para as profundezas escuras e eternas do Tártaro, selados e aprisionados para sempre, garantindo a ascensão de uma nova ordem e de um novo rei. Essa nova ordem, entretanto, não significava que o poder seria automaticamente centralizado. Com a derrota dos titãs, um novo panteão ascendeu, os deuses olímpicos. Mas, ao contrário da tirania de Cronos, a soberania não viria por imposição. Zeus, apesar de sua liderança na Titanomaquia, não assumiu o trono por direito automático. A decisão de quem governaria foi um ato crucial de estabilização, envolvendo uma votação entre os vitoriosos e, mais notavelmente, um sorteio entre os 3 irmãos mais poderosos, Zeus, Poseidon e Hades. Foi nesse momento decisivo que o destino de cada um se selou. A Zeus coube o domínio imponente dos céus, a soberania sobre todos os deuses e os mortais, o raio como símbolo de seu poder inquestionável. A Poseidon, o controle irrestrito dos vastos e turbulentos mares, com seus terremotos e tempestades. E a Hades, o reino sombrio e enigmático do submundo, onde as almas dos mortos encontravam seu repouso ou punição. Essa divisão de territórios não era meramente uma partilha de espólios de guerra. Era um engenhoso pacto de poder, uma forma estratégica de consolidar a nova ordem e, crucialmente, evitar que as tiranias do passado se repetissem. Cada deus tinha seu domínio, mas todos respondiam, em última instância, à autoridade suprema do Senhor do Olimpo. Assim, o Monte Olimpo ergueu-se, tornando-se o centro pulsante do universo conhecido, o lar dos deuses e o epicentro de toda a autoridade divina. E Zeus, seu inabalável governante, ditava as leis, arbitrava conflitos e, em sua sabedoria e ocasional ira, definia os destinos do cosmos. Ele era o eixo de uma era de glória, mas também de complexidades e desafios que ainda estavam por vir. Mas as complexidades e desafios que ainda estavam por vir não se limitavam apenas a ameaças externas ou titânicas. Residia no próprio caráter de Zeus a fonte de muitas dessas turbulências e a verdadeira tessitura de seus segredos ocultos. Além do raio e do trono, ele era um ser de múltiplos contrastes. O defensor da justiça e da hospitalidade, mas também da paixão incontrolável e de uma fúria avassaladora que podia incinerar seus inimigos ou desafiadores. Suas inúmeras uniões com deusas imortais, que frequentemente provocavam a ira ciumenta de Hera, raramente eram meros caprichos. Elas eram, muitas vezes, manobras estratégicas que buscavam consolidar alianças políticas divinas, fundar linhagens reais na Terra ou gerar heróis e deuses que viriam a moldar o curso da história e do próprio cosmos.
Os verdadeiros segredos de Zeus, portanto, não estavam apenas em suas batalhas, mas nas motivações mais profundas por trás de cada ação. A manutenção implacável de sua soberania, a constante busca por expandir sua influência e a imposição de sua vontade, seja para recompensar os justos ou punir os soberbos. Ele era o espelho das complexidades da natureza humana, elevada à esfera divina, um ser de virtudes sublimes e falhas colossais, que não apenas regeu o Olimpo com mão de ferro e coração apaixonado, mas também moldou o imaginário da humanidade por milênios, tornando-se um símbolo eterno de poder e contradição. Essa é a complexidade intrínseca de Zeus, uma figura que transcende as páginas dos mitos para se manifestar como um arquétipo universal. Sua jornada, de um bebê cuidadosamente escondido nas profundezas de uma caverna cretense, desafiando a tirania paterna, até o ápice de sua soberania no mais alto cume do Monte Olimpo, é um testemunho de pura força e astúcia. Ele não apenas moldou o cosmos em um embate titânico, mas também a própria natureza da autoridade divina, estabelecendo um panteão que reflete as grandezas e as misérias da existência humana. A história de Zeus é um tecido intrincado onde os fios dourados da glória se entrelaçam com as sombras da controvérsia, e a luz de sua sabedoria alterna com a escuridão de seus impulsos. Por milênios, a saga do Rei do Olimpo continuou a fascinar e a inspirar, ecoando em incontáveis manifestações culturais, da arte clássica à literatura moderna e à cultura pop. Sua figura não é meramente um conto antigo, mas um espelho atemporal que nos convida a refletir sobre os pilares do poder e da justiça, as profundezas da paixão e as inevitabilidades do destino. Zeus permanece, portanto, não só como o soberano dos deuses, mas como a personificação de paradoxos que ressoam profundamente na alma humana, um legado imperecível que nos incita a explorar os mistérios da liderança e da própria condição divina. Essa dualidade, essa coexistência de luz e sombra, é o que realmente define a figura complexa do Rei do Olimpo. Além do raio e do trono, reside o caráter multifacetado de Zeus. Ele era o deus da justiça e da hospitalidade, pilares essenciais para a ordem que ele estabeleceu, mas também o deus da paixão incontrolável e da fúria avassaladora. Suas inúmeras paixões, com deusas imortais, não eram apenas caprichos impulsivos de um deus onipotente. Pelo contrário, muitas vezes eram estratégias políticas calculadas, formas de forjar alianças através de descendentes divinos e semidivinos, ou a origem de deuses e heróis que posteriormente moldaram o mundo e a própria história humana. Cada união, cada descendente, representava a fundação de novas linhagens reais, a consolidação de seu poder e a garantia da estabilidade da nova ordem olímpica. Os verdadeiros segredos ocultos de Zeus, portanto, não estão em eventos isolados, mas nas motivações profundas por trás dessas ações aparentemente contraditórias. Sua busca incessante pela manutenção do poder era primordial, mas ele também agia na punição dos soberbos e na recompensa dos justos, sempre com o objetivo de preservar o equilíbrio cósmico que ele havia conquistado com tanto esforço. Zeus era, em essência, o reflexo das complexidades da própria natureza humana, mas elevado ao patamar divino, um ser de virtudes sublimes e falhas colossais que regeu não apenas o Olimpo, mas também o imaginário da humanidade por milênios. Sua era foi de ordem, mas também de intrigas e paixões que continuam a ecoar. De um bebê escondido nas sombras de Creta, destinado à aniquilação, a figura de Zeus traçou um caminho sinuoso e imponente até o pináculo do poder cósmico. Sua verdadeira ascensão não foi apenas uma conquista militar, mas a forja de uma nova era, onde as regras divinas foram reescritas e o destino da humanidade intrinsecamente ligado ao seu reinado. Os segredos ocultos de Zeus, afinal, residem menos em fatos desconhecidos e mais na profundidade das suas motivações e das repercussões de suas ações. Cada paixão, cada punição, cada decisão estratégica tecia a tapeçaria complexa de um rei que precisava manter o equilíbrio de um universo em constante ebulição, ao mesmo tempo em que lidava com as próprias falhas e desejos. Ele é o paradoxo supremo, o garantidor da ordem cósmica e, simultaneamente, o arauto do caos pessoal.
Sua história é um tecido complexo de glória e controvérsia, de luz e escuridão, que continua a fascinar e inspirar milênios após ser contada. Zeus não é apenas um mito distante, mas um arquétipo eterno que nos faz refletir sobre o poder em suas múltiplas formas, sobre a justiça, a paixão desenfreada e o intrincado destino que une deuses e mortais. Sua presença ressoa na arte, na literatura e no próprio inconsciente coletivo, provando que sua era foi de ordem, mas também de intrigas e paixões que continuam a ecoar. E esse eco, amigos, é a prova irrefutável de que Zeus transcendeu o panteão para se tornar um pilar fundamental da cultura humana. De um bebê escondido nas sombras de uma caverna em Creta, lutando pela própria existência contra um pai tirano, até ascender à mais alta montanha do Olimpo, ele traçou um caminho sinuoso e implacável de poder e intriga. Sua história não é uma simples fábula, mas um tecido complexo de glória e controvérsia, de luz e escuridão, que continua a fascinar, a inspirar e a provocar reflexão através dos milênios. Cada tempestade que ele conjurava, cada paixão que ele desfrutava, cada ato de justiça ou de vingança que ele orquestrava, gravou sua imagem indelevelmente na tapeçaria da civilização. Zeus não é apenas um mito distante, uma figura estática de um passado ancestral. Ele é um arquétipo eterno. Ele personifica a luta pelo poder e a responsabilidade que vem com ele, a dualidade da criação e da destruição, a busca por ordem em meio ao caos e as falhas inerentes até mesmo ao mais poderoso dos seres. Através da arte, da literatura, da filosofia e até mesmo da psicanálise moderna, sua figura continua a nos fazer refletir sobre a natureza do poder, o significado da justiça, a intensidade da paixão humana e o destino inelutável. Ele é um espelho que reflete as grandezas e as misérias do próprio homem, elevado à esfera divina, provando que sua influência é tão vasta quanto os céus que ele um dia comandou. De um bebê escondido nas sombras de uma caverna em Creta, amamentado por uma cabra e protegido por ninfas, ele ascendeu ao ponto mais alto do Olimpo. Sua trajetória não foi apenas uma escalada ao poder, mas uma intrincada dança entre a necessidade de estabelecer a ordem e a manifestação de suas próprias paixões e falhas. Sua história é um tecido complexo de glória e controvérsia, de luz e escuridão, que transcende os milênios e continua a fascinar e inspirar gerações. Ele não é apenas uma figura mitológica confinada aos anais da antiguidade. Zeus é um arquétipo eterno, uma lente através da qual a humanidade reflete sobre os pilares fundamentais da existência: o poder, a justiça e a tirania, a paixão avassaladora e as consequências do destino inelutável. Suas lendas, repletas de grandezas heróicas e de erros profundamente humanos, ressoam em nossa própria busca por significado e ordem. Mais do que um mero conto antigo, a saga de Zeus nos convida a contemplar a natureza da liderança, a dialética entre o caos e a ordem, e a capacidade inerente ao ser de forjar seu próprio caminho, mesmo diante das mais terríveis profecias. Ele permanece, inabalável no imaginário coletivo, o eterno rei do Olimpo, cujos segredos e cuja ascensão continuam a nos desafiar a olhar além da superfície, compreendendo as camadas mais profundas de um dos deuses mais complexos e impactantes da mitologia grega. De um bebê escondido nas sombras de Creta, cuja vida foi salva por um engano de sua mãe, à mais alta montanha do Olimpo, onde reinou supremo sobre deuses imortais, Zeus traçou um caminho de poder e intriga sem igual. Sua saga é um tecido complexo de glória e controvérsia, de luz e escuridão, de paixões avassaladoras e julgamentos implacáveis, que continua a fascinar e inspirar gerações. Ele não é apenas uma figura lendária, mas um arquétipo eterno que nos faz refletir sobre os pilares do poder, a complexidade da justiça, a intensidade da paixão e a inevitabilidade do destino humano e divino. A jornada por trás da coroa de Zeus, explorando sua verdadeira ascensão e seus segredos mais ocultos, revela um universo de tramas, desafios e triunfos que transcendem o mero relato mítico. Se você se sentiu transportado para os reinos míticos e desvendou algo novo sobre a figura do Rei do Olimpo, deixe seu like e inscreva-se no canal para não perder mais jornadas épicas como esta. Queremos continuar explorando os cantos mais profundos da mitologia e do desconhecido, trazendo à tona as histórias mais fascinantes.
E para o nosso próximo mergulho nos mistérios antigos, eu pergunto: qual segredo ancestral você quer desvendar no próximo vídeo? Compartilhe nos comentários.